E aí, pessoal, belezinha? Tranquilo? E de cara grande aqui de novo, rapidinho, só para a gente dar o início, né? Acabamos a primeira parte do nosso curso, vamos começar a segunda parte, né? Essa parte, em particular, é, de certa forma, a parte mais importante do seu curso de física, né? Porque a gente vai tratar de oscilador harmônico. O oscilador harmônico vai ser curto, vai ser mais curto que a primeira, acredito que em 2 semanas a gente resolve, porque o assunto não é difícil, mas ele vai te acompanhar pro resto da vida, né? Então você vai ter que se dedicar direitinho, estuda, faz. Essa conta que a gente vai fazer em particular hoje, você tem que saber fazer em qualquer situação. Qualquer pessoa pode te perguntar na rua, alguém passa: oi, tudo bem? E como é que quantiza o oscilador harmônico? Você, dá uma folha, você tem que conseguir fazer. Então isso significa que você se formou em física, né? É saber resolver o oscilador harmônico. Então, só isso, galera. Deixa eu aparecer aqui. Agora vamos para lá. Obviamente, antes da nossa vinhetinha de abertura, né? Daqui a pouco eu volto. Falou! 富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。ありつけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。 Mecânica quântica. E aí, pessoal, voltei, muito descabelado. Ok, né? Hoje é domingo, né? Tá bom. Agora para nossa aula do oscilador harmônico. Então, já comentei para você que essa daqui é a aula mais importante de ever, né? É a parte crucial do curso, mas não é nada difícil, né? Mas daqui a pouco eu comento mais sobre isso. Principalmente a parte como a gente vai resolver hoje, porque a gente vai resolver o oscilador harmônico de novo no outro vídeo usando a equação diferencial. Mas hoje, essa parte que é importante mesmo, que você tem que saber de qualquer jeito. Mas antes de começar, vamos já no nosso esqueminha, né? Fazer o nosso resuminho até agora. Bora lá. Deixa o básico. Então, a gente já fez, tá bom, o nosso primeiro caso do curso. Tem toda a parte matemática, faz de Hilbert, operadores lineares e antilineares, que você fez o trabalhinho lá. Eles atuam lá, vetorzinhos e tal, das regras de mecânica quântica. Você tem o seu estado, você quer medir, digamos, Schrödinger, esse estado está evoluindo no tempo, você quer saber medir, a probabilidade de medir alguma coisa, você braqueta esse cara no que você quer medir, né? Então o que você tem, o braqueta entre o que você quer e o que você quer, o que você quer e o que você tem. Lembrar o outro quer. Pega esse cara, módulo quadrado, basicamente mecânica quântica. A gente viu o formalismo de Schrödinger, projetando-se em X e em P, como P é muito mais vantajoso em geral, né? E o Heisenberg, né? E a relação da operador de evolução que levam para o outro. Simetrias, o cara comuta, ele se desconserva, comuta com H. Então ele passa a ser C com H, você pega a exponencial I desse cara, é um operador unitário. Então esse cara cria uma simetria. Uma transformação, né? Que gera simetria. Colapso, limite clássico. Hoje, o nosso oscilador harmônico via método algébrico. Se liga que isso aqui é importante, refaz tudo direitinho. E é isso aí. Bora lá. Bem, então vamos começar, né? Esse daqui é um... Acho que eu fiquei isso. Tirar o meu negócio aqui de cima. Minha cara. Tem a frase famosa do Coleman. Sidney Coleman é um físico bem famoso, falecido já. Principalmente para quem é tipo um cara bem popular, principalmente física teórica, né? É um dos papas da física lá. É principalmente um dos papas se você trabalha com Instanton, Solton, monopólio, coisa assim. Um cara bem importante na área. Então, basicamente, ele fala assim,
A carreira do físico teórico consiste em tratar o oscilador harmônico em níveis de abstração assim, cada vez maiores, assim, na tradução. Então, basicamente, física é isso mesmo. O que a gente vai ver aqui o oscilador harmônico é a base de teoria quântica de campo. Né? Então, se você entendeu isso, e você sabe transformar de Fourier, basicamente você sabe 70% do que você precisa saber para começar não, né? Para aprender teoria quântica de campo. Né? Só precisa aprender mais os 30%, que é o contexto. Né? Mas praticamente a parte técnica que você precisa, você já sabe. Realmente é um problema muito importante. Então, lembrando que teoria quântica de campo é a descrição de partículas elementares. Né? Então, essa construção aqui descreve o mundo. Né? Agora, o que é isso? No final das contas, a gente está falando de oscilador harmônico simples. É esse potencialzinho. A parábola, uma constante x ao quadrado. Vamos começar com uma dimensão, mais dimensões só semana que vem. Então, por que esse cara é o modelo mais importante da física? Porque talvez você tenha uma noção, né, que você resolve qualquer coisa. Porque, independente de se o seu potencial tem um mínimo, né, perto do mínimo, ele sempre é aproximado por uma parábola. Esse aqui é a mesma coisa que acontece em teoria quântica de campo. Né? Só que esse potencial seria o potencial do seu campo, que seria campo elétrico, magnético, pode pensar assim, não tem tanto problema. Né? E esse cara tem um mínimo de energia, só que a gente mora no perto do mínimo, né? Então para energias um pouco maiores, esse cara flutua, pequenas oscilações, né? Ele oscila ao redor do mínimo. E essas oscilações é o que a gente tem como partículas. Que merda, hein? Sabia não? Não é isso, mas tudo bem, nosso problema é esse. Nossa questão é isso, essa daqui. Quer dizer que o que a gente vai resolver hoje é isso, mas ele vale para muito mais, porque qualquer que fosse o potencial, se ele tem um mínimo global, eu estou aqui perto desse mínimo, eu posso expandir em Taylor ao redor desse ponto, desse extremo. Vamos supor que esse cara está fixado em zero, e aqui eu botei o potencial em zero. Lembra que eu posso sempre ajustar o potencial, isso a gente já viu em uma outra semana. Então eu fixei esse potencial em zero, ok. Como esse cara é um extremo, a primeira derivada é zero, beleza. Então expandindo em Taylor, o primeiro cara que aparece é o quadrático. E se esse cara é um mínimo, esse segundo derivado necessariamente é positivo. Né? Assumindo que não é zero, que não é um platô. Então esse cara é positivo, então eu posso associar essa oscilador harmônico. Né? Só chamar essa constante aqui de m ao quadrado sobre 2. Né? M é a massa do carinha que está lá. Pronto. Né? Então esse é o principal ponto da importância. Né? Então tudo que oscila pouco, um prédio, se oscila um pouco, isso aqui seria quântico, né? Assim, interação entre um átomo, uma rede, um átomo perto do outro, vibrando, é um oscilador harmônico, interação entre moléculas, qualquer coisa que esse cara vibra um pouco, é um oscilador harmônico. Qualquer potencial desse tipo, né? É um oscilador harmônico. Então, agora, digamos, em mecânica quântica, o que é o seu oscilador harmônico? É o seu carinha com o chapéu. Né? E com essa condição que o comutador x com p dá IH cortado. Primeira coisa, eu não vou usar tanto aqui, vou usar a partir mais do segundo vídeo, porque esse vídeo, os slides são meio recalchustados da reunião que a gente teve lá durante a pandemia, aí eu fiquei com preguiça de mexer. Mas eu sugiro, quando você for fazer suas contas, use direto essa notação. Não use exatamente como vamos apresentar aqui para você. Então, digamos, esse problema, você tem um problema que é quântico, que tem a massa, e tem um parâmetro que caracteriza a interação, que é a frequência. Esses três parâmetros criam um sistema de unidades. Existe uma combinação desses três que tem dimensão de comprimento. É fácil verificar que é H cortado sobre M ômega na raiz. Isso aqui é dimensão de comprimento. Energia tem uma combinação desses que tem dimensão de energia, que é H cortado ômega. E se eu tenho uma dimensão de comprimento, eu tenho H cortado, eu tenho uma dimensão de momento. Lembrando que o momento tem dimensão de relação de certeza, XP, H cortado. Então, se você tem um cara que tem dimensão de comprimento, H cortado dividido por E tem dimensão de momento. Então, esse H cortado dividido por X0, esse cara eu estou chamando de P. Que esse cara tem dimensão de P. Tem H cortado e M ômega na raiz. Isso aqui é exatamente H cortado dividido por isso. Só verificar. Isso aqui é bem simples. Né? Eu estou marcando esse cara aqui. Esse, principalmente, a partir do próximo vídeo, eu vou usar bastante. Mas nesse vídeo aqui tem não é muito esperto, porque você vai ver que esse termo aqui vai aparecer toda hora
E ao invés de eu escrever simplesmente x0, eu fico escrevendo raiz de h cortada m ômega. Quero dizer para você que, quando for fazer só anotação, só a lista, usa x0 direto. Mas facilita. Então, bora lá. Como tendo essas escalas, você pode reescrever seu hamiltoniano, por exemplo, essa primeira aqui, em termos digamos, em termos de caras adimensionais, ou deixando as escalas nos lugares certos. Quer dizer, por exemplo, eu peguei aqui, tirei a h quarta do ômega, tirei o que tem 2 todo mundo, tirei a h quarta do ômega, evidência, beleza. Então, aqui ficou h quartado m ômega dividindo. Né? Então, obviamente, esse cara tem dimensão de energia, que eu já sei, então aqui não pode ter dimensão de nada. Então, aqui tem que ter dimensão de momento ao quadrado. Exatamente. Então, mesmo que você não tenha feito essa conta, daqui você verifica. E isso daqui tem dimensão de momento ao quadrado. E, obviamente, esse cara daqui que sobrou aqui tem dimensão de comprimento ao quadrado. Então, repara que o x0 é a raiz disso daqui. Então, aqui você pode redefinir, tem um lugar que faz assim. Chama esse cara de um outro p, um p grande, esse p ao quadrado grande e o x ao quadrado grande. Então, esse p grande e x grande não tem dimensão. Pode ficar assim, mas eu não vou trabalhar assim, não. O que eu vou fazer, agora que é um jeito mais ou menos que eu costumo definir, todo livro, quase todo livro faz assim também. Vamos tirar esse cara que tem dimensão de comprimento, que é o quadrado aqui, em evidência. Então, aqui está dividindo h quartado m ômega, então eu vou tirar a evidência m ômega dividido por h quartado. Eu tirei esse cara aqui. Então, agora aqui dentro tem dimensão de x ao quadrado. Então, eu tirei isso. Agora, esse segundo termo, olha, aqui não tem, eu tenho que tirar um m ômega, então eu multiplico e divido por m ômega. Então, vai ficar m ômega ao quadrado embaixo, h quartado já tem, tirou. Então, ficou assim certinho. Beleza. Qual é a graça ou a beleza do oscilador que vai permitir a gente resolver o problema de um jeito algébrico, de um jeito bem diferente, né? Sem necessariamente usar a equação diferencial. A equação diferencial a gente vai resolver na próxima. É o fato do hamiltoniano ser quadrático. Ele é sempre quadrático em π, porque é energia cinética, mas ele é quadrático também em x, pela particularidade do potencial. Então, digamos assim, o seu hamiltoniano é a quadrado mais b quadrado. Então, isso dá para fatorizar. Não sei como é soma, então é a mais ib vezes a menos ib. É isso que eu vou fazer. Então, esse cara que eu tirei, o h quartado do ômega eu boto no final. Né? Mas, então, o hamiltoniano é tudo isso vezes h quartado do ômega. Então, é só para dizer que tudo isso aqui que está sobrando não tem dimensão. Né? Esse cara tem dimensão ao quadrado, mas esse cara tem dimensão diversa ao quadrado aqui. Então, aqui vamos fazer isso. Eu vou escrever esse cara aqui com menos, esse cara com mais. Então, se esses caras não têm chapéu, isso aqui seria ignora esse último termo, isso aqui seria uma igualdade. A quadrado mais b quadrado, escrevendo como menos i a mais b, vezes i a mais b. Acho que eu falei certo, né? Então, você multiplica, óbvio. Aqui, mecânica quântica, escrever esse ou outro, x e p não comutam, então isso não é automático, a gente vai ter que descontar aqui, vamos entender isso. E também eu poderia ter fatorizado assim, botar mais aqui e menos aqui, poderia, ia mudar o cara aqui, mas é porque essa resposta vai ficar melhor desde o começo, então depois você vai ter que ajeitar, ou você pode fazer essa conta totalmente sem chapéu mesmo, definir o que eu vou definir aqui sem chapéu, e botar o chapéu no final, e usar a ideia do ordenamento, que a gente discutiu na aula síncrona, de, sei lá, 2 semanas atrás, mais ou menos. Então, isso daí é interessante também. Você pode fazer tudo clássico e quantizar no final. Mas aqui está feito assim. Então, vamos ver. Eu botei menos i, mais i, pipipi. Vamos ver que isso aqui é uma igualdade. Por quê? Como é que a gente recupera aqui? Multipliquei esse com esse, é p ao quadrado, aqui. Deu certo. Esse com esse é para que menos i, p, vezes x. Aqui eu botei, ó, menos i, menos, então mais i, p vezes x, 2h cortado. Esse 2h cortado é porque aqui tem um m ômega, quando você multiplicar, m ômega cancela, e fica cortado aqui embaixo. Então, esse vezes esse cancela com esse. Agora você tem x com p, com mais i, aqui x com p, com menos i. Então, esses cancelam, e x ao quadrado reproduz esse. Então, repara que se não tem chapéu, esse termo não tem, porque xp é menos px. Mas como tem chapéu, esse termo é importante, porque x com p não comuta. Aqui exatamente deu o comutador. Então aqui embaixo só reescrevi. Assim, esse termo eu escrevi como raiz dele, é raiz dele. Só botei uma raiz para cada um.
que eu vou definir esse cara como um cara e outro contra o outro. E o que sobrou aqui, menos I, 2H cortado, o comutador X com P. O comutador X com P é IH cortado. Então, menos I com I fica 1, H cortado cancela, fica meio, mais meio. Esse primeiro termo aqui, eu chamei de, então, desculpa, o segundo, esse segundo termo daqui, eu chamei de A, e esse primeiro eu chamei de A adaga. Repara que ele é o adaga do outro. Deixa eu escrever isso. Não. Mas, eu quero pegar assim, esse operador não é hermitiano. Eu defino esse cara, tiro o adaga dele. X é hermitiano, não muda nada, P é hermitiano, não muda nada, o I troca o sinal. Então aqui troca o sinal. Então esse cara é hermitiano do outro. Então esse é adaga vezes A. Operador adaga vezes operador A. Né? E esse adaga é o hermitiano do A. Então agora o som hamiltoniano é isso, H cortado ômega. Só uma questão de notação, quando aparecer essa combinação específica de adaga A, nessa ordem, né? O A na direita e o adaga na esquerda, eu vou chamar esse cara de N. Operador Nzinho. Então essa aqui é uma definição que a gente vai usar daqui a pouco. Bora, entendeu? Só fatorizamos o problema. Ficou bonito. Né? Ficou tudo em termos, na verdade, desse operador N. E uma parte bem importante, antes de a gente começar as contas, esse vídeo vai ficar grande. Acho que vai dar pau. Vamos lá. Porque acho que quando chegar a 40 minutos vai dar pau. Então, a propriedade mais importante do oscilador é que A com adaga, o computador... Lembra que você sabe que X com P dá IH cortado. Então, o que é o computador de A com adaga? Esse é o A, esse é o adaga. Tira esse fator numérico na frente. Mais I menos I. É que eu sempre erro isso, mas como eu sei que eu erro, eu acerto. NANI? O A, você tem ideia que assim, adaga, né? Daga tem tipo um sinal como se fosse mais. Tem gente que chama esse cara de A menos e A mais. Mas o A que tem mais, ele vem menos I no P. É só você lembrar assim, o cara que tem mais é com menos. O cara que, digamos, tem menos é com mais. Ele sempre tem a ideia de que vai fazer o contrário. Mas só você lembrar que é o oposto do que você acha. Aí você não erra. Mas tudo bem. Então, esse computador de A com adaga. Então, X com X dá 0. X com P dá I H cortado. Então, aqui tem menos I, então vai ficar aqui mais H cortado dividido por M ômega. Então, ficou... tá escrito aqui embaixo. Mas eu vou voltar aqui, então. Então, E X com P, vamos deixar aqui. E aqui é o P com X. Né? Para ver que tem um sinal de menos I, eu tirei fora. Aqui é mais I, então eu botei menos aqui. Beleza. Esse P com X eu posso inverter e ser menos X. P com X é menos X com P. Então, fica 2 vezes X com P. Então, eu botei um 2 aqui, X com P. X com P é IH cortado. Então, I com menos I deu 1. Aqui o 2 cortou, H cortado cortou, dá 1. Então, ele foi feito para ficar assim. Por isso que as definições estão ajeitadas assim. Né? Então, A e a adaga são operadores que não têm dimensão e o computador deles está 1. Isso reflete o quê? Que isso é equivalente a dizer que X com P é IH cortado. No final é isso, só isso que a gente está usando. Você poderia definir esse cara, por enquanto está tudo clássico até, né? Definir esse cara sem chapéu nenhum e fazer o conceito de Poisson. E é dar o mesmo resultado. Mesmo resultado não, fora você tem que definir se é um H cortado, né? Mas se você definir por cortado, vai aparecer H cortado aqui. Mas tudo bem, mas é equivalente a conta. Então vamos guardar isso, porque isso é legal. Porque o que é A com adaga? Isso é a adaga menos a adaga A. Entendeu? Então, por exemplo, em vários cálculos, toda vez que aparecer A adaga, se apareceu A adaga, eu posso escrever isso como A adaga A mais 1. Isso vai ajudar a gente em truquezinhos. Ou o contrário, se aparecer A adaga A, se eu quiser, eu posso escrever isso como A adaga menos 1. Mas esse primeiro aqui a gente vai sempre usar. Vai usar bastante. Toda vez que aparecer isso, compensa você escrever esse cara assim, porque esse cara assim é aquele N. A gente vai ver que o N é importante. É sempre, por toda vez que aparece um A adaga, é prático você inverter ele, então usar o A adaga A mais 1. Você está usando, na verdade, relação de comutação. Então, bora. Para que a primeira coisa desse operador N é que ele é hermitiano. O A não é hermitiano, mas o N é porque ele é essa combinação. Você tira o adaga aqui, ele inverte os caras e toma o adaga. Então ele toma, o A fica na frente, o adaga fica atrás, a adaga é desse e desse. O A, adaga é adaga, o hermitiano do hermitiano é o operador original. Então esse cara aí de novo. Isso tem que ser porque o H é hermitiano. E H é N. H
No final, simplesmente é um número, H quarta do ômega, N mais meio. Né? Então, por isso que é legal você transferir todo o problema para N, porque a gente vai resolver a equação de alto valor e alto vetor para N. Porque se eu conheço os alto valores de N, eu conheço o alto valor de H. Essa é a questão, o problema. E o que é legal é que o N ele é dimensional, então aqui tudo é número, nada vai ter dimensão mesmo. Então a sua energia vai ser esse número, H quarta do ômega, esse número mais meio. Como esse cara é um operador hermitiano, eu sei que esse número é real, eu sei que se Ni são diferentes, eles são ortogonais. E aqui na posição que eu vou fazer, que esse é um problema de mecânica quântica, né? Então eu vou impor que a norma é 1. Isso aqui que resolve todo o problema, mas é a questão que você tem que impor. O que eu digo 1 quer dizer que não é infinito. Então, se der um número aqui, eu posso ter que normalizar. Então, você pode fazer com 1. Então, propriedades desse número Ni. Uma propriedade. Essa primeira é não trivial. Todas são não triviais, né? Mas aqui Ni é positivo definido. Depois a gente pega fisicamente e vê como é que isso. A propriedade não é tão trivial. Por quê? Então, estamos escrevendo essa equação. Essa equação é equivalente à equação estacionária para energia, né? É H atuando no cara, dá o número e repete o cara. Né? Então, esse número é energia. Aqui, estou trabalhando com esse pedacinho, é o pedaço da energia, que é equivalente à energia, que esse é o operador N. Então, beleza. Então, eu tenho esse vetor, esse conjunto de vetores Ni, né? Eu quero saber quais são os possíveis valores de Ni. Primeiro, vamos ver que esse cara é positivo definido. A prova é bem simples. Você pega esse vetor, A é um operador linear que atua esse espaço de Hilbert. Então, A atuando em Ni vai virar um vetor de espaço de Hilbert. Aquela propriedade lá que você viu na primeira semana lá, esse cara tem que ter norma positiva se ele não for um vetor nulo. Então, isso aqui é uma desigualdade automática, independente de que vetor seja esse. Mas que vetor é esse? Esse é o bracket dele com ele. Mas esse cara é o ket, o que é o bra dele? Ele invertido com esse operador aqui, adaga. Então, isso aqui é positivo definido. Mas o que é essa combinação aqui no meio? adaga é N. Então, N atuando aqui dá um número Ni. Então, o número que saiu, bracket de Ni com Ni. Esse bracket de Ni com Ni, esse eu posso falar que é normalizado, mas esse cara é positivo definido. Então, automaticamente, esse número é positivo definido. A primeira demonstração, bem simples. Porque isso não é trivial, deixa eu voltar aqui, isso não estava muito programado. Mas, quer ver aqui. Então, quando eu atuar aqui o vetor Ni, aqui vai ser o número Ni. Mas lembra que seu oscilador, seu potencial, ele tem um mínimo de 0. Então, para você esperar que a energia positivo definida é óbvio, porque o canal pode estar abaixo. Mas se Ni é positivo, então a energia é maior ou igual do que H quarta do ômega sobre 2. Entende? A priori, se você pega meio pedestre aqui, você esperaria que Ni fosse maior do que menos meio. Né? A energia ser maior que 0, mas não. A energia é maior, esse cara é maior que 0, então a energia aqui é maior que H quarta do ômega sobre 2. Vamos embora. Então, outra propriedade é que esse cara atuando no ket Ni, o vetor que sai daqui, ele ainda é um autovetor do operador N, mas com alto valor Ni menos 1. Então, por isso a gente chama esse cara de operador de aniquilação. Então, como a gente prova isso? Eu quero ver que esse vetor é um autovetor. Esse vetor é um autovetor do operador N, então eu vou aplicar o operador N nele. Então, apliquei o N nele e usei o que é ele. Né? Então, o N é a adaga A, esse cara é a adaga A, Ni. Então, aqui ficou a adaga A. Esse adaga A, eu vou usar aquele truquezinho do computador, se eu volto uns 2 slides, esse cara é a adaga menos 1. Então, aqui eu multiplico, tem um A, e aqui vai ficar A adaga A. Então, repara que tem A aqui e A nesse. Eu vou tirar um A na esquerda. Então, repara que ainda é a mesma coisa. Esse aqui, multiplicando 1, é esse cara aqui. E aqui é A adaga A. A adaga A. Mas uma vez que eu fiz esse truque, qual é a graça aqui? Que agora eu montei um outro adaga A, que é N. Então, aqui, esse cara atua aqui e dá direto o número. Então, aqui dá o número Ni. E aqui só repete 1, né? Repete 1. Então, fica o número Ni menos 1. Esse número eu boto na frente e repetir o mesmo vetor. A atuando em Ni. Então, quando você... Volta aqui. Quando você atua esse
operador nesse vetor, ele te dá um número e repete o mesmo vetor. Esse número é o alto valor. Mas qual é o alto valor? N menos 1. Então é isso que eu queria mostrar aqui. Então, esse cara, eu estou botando essa proporcionalidade porque falta um número aqui para normalizar. Vamos dizer assim, se esse cara está normalizado, vamos supor que esse cara está normalizado, vamos supor que para todo NI está normalizado. Para esse cara ficar normalizado também, aí você tem que acertar um número aqui, a gente vai ver. Agora aqui, a mesma coisa pode fazer com a adaga, só que o adaga ele vai acrescentar 1. A lógica é a mesma. Aplicou o N nesse vetor, a adaga NI, o N é a adaga A, então é a adaga A, adaga. Esse carinha aqui no meio, a adaga, eu botei parênteses, porque eu vou usar o truque do computador, que eu vou trocar eles, então ficou adaga A mais 1. Para que aqui é mais 1, porque esse cara é a adaga A mais 1. Aqui era o contrário, né? Era a adaga A, esse cara é a adaga menos 1. Então, aqui trocou, ficou mais 1. E aqui virou o N de novo. N atuando aqui, deu um Ni. Deu de novo, trouxe o número Ni mais 1 e repetiu o cara. Então, se atuou o operador num vetor, deu um número e repetiu o mesmo vetor. Esse número é o alto valor. Então, o alto valor é N mais 1. Então, dentro da nossa anotação, o número que a gente bota aqui dentro é o alto valor associado ao N. Então, esse número aqui é N mais 1. Essa é a brincadeira. Então, esse cara, no jargão, é chamado de operador de aniquilação. Esse cara, no jargão, é chamado de operador de criação. No sentido que você dá um vetor, um alto vetor de energia, um alto estado de energia, você está pegando um helicóptero. Então, você dá um alto valor de energia, você atua, ele te dá de novo alto valor de energia, só que com aquele número menos 1. E se você atua esse cara, ele dá um alto valor de energia, só com o número mais 1. Por isso que, digamos, ele cria um quantum de energia, esse cara aniquila um quantum de energia. Falta a questão de, digamos, normalizar o cara aqui. Então, normalizar em que sentido, né? Aquela brincadeira, digamos, como eu faço essa... Suponho que esse cara está normalizado, esse cara está normalizado. Aqui, melhor. Então, se esse está normalizado, esse está normalizado, essa relação não tem que ter um número específico aqui para garantir isso. Porque vamos ver. Por exemplo, o que é a norma desse cara ao quadrado? A norma desse cara ao quadrado. Então, A Ni quadrado, esse é o cat, é o Bra, é isso. Aqui é o quadrado, não consegue esse número aqui. Tudo aqui é número real, mas beleza, então é número real. E aqui ficou Ni menos 1, Ni menos 1. Estou considerando que esse cara está normalizado. Aqui, esse cara é N. Então, ele saiu o número Ni e ficou Ni com Ni. Vamos considerar que esse cara está normalizado também. Então, necessariamente, esse número, que é o quadrado, tem que ser Ni. Então, esse número daqui é raiz de Ni. Eu botei esse índice menos, é só porque eu estou atuando A, né? Depois, quando eu atuo A, eu boto mais. Então, o que é interessante aqui? Quando o A atua em Ni, ele dá raiz de Ni, Ni menos 1. Então, agora você tem aquela relação completa, né? Mais proporcional. Agora que está certinho, assumindo que esse cara é normalizado, esse cara é normalizado. E aqui tem uma consequência legal. Não sei se eu botei aqui. Não. Então, eu vou falar aqui. Separa que se você faz Ni igual a 0, depois eu vou voltar nisso. Esse cara dá 0. E isso faz sentido. Porque se esse cara não... Vamos supor assim, lembra que o alto valor, o Ni, ele é positivo definido. Se eu atuo, esse cara sempre diminui 1. Se eu atuo aqui, vamos supor, aqui, se eu boto 1 aqui, vamos botar assim, botei 0 aqui. Aí esse fator numérico que está na frente não é 0, então se você desse um número, qualquer outro número, aqui ia ficar 0 menos 1. Então eu tenho um estado com alto valor menos 1. Então se eu aplicasse o N aqui, ia sair menos 1 e repetir o vetor. Só que a gente já provou que o Ni é positivo definido. Então digamos assim, a própria questão de normalização, ela garante que você não pode descer abaixo do 0 aqui. Pelo menos se você aplicar esse cara no vetor 0, ele vai dar 0. Então ele não diminui. A partir do 0 ele não diminui para menos 1. A aniquilação ele tem um limite. Ele diminui. Se você chega no 0, ele não pode descer mais porque o Ni é positivo definido. Já está garantido aqui. Mas ainda tem uma sutileza que eu vou voltar daqui a pouco.
Para o adaga, né, botei um K+, a conta basicamente é a mesma. Então esse cara está normalizado, esse cara está normalizado. Que número é esse? Mesma coisa. Pega o módulo quadrado, aqui vai ficar ao contrário. Aqui, beleza, saiu esse número ao quadrado, aqui é 1. Esse aqui você vai fazer o truque para escrever em termos de adaga A. Então esse cara é adaga A mais 1. Então é N mais 1. Então aqui vai sair o Ni mais 1, repetiu aqui deu 1. Então K mais é raiz de Ni, mais 1. Então a adaga atuando aqui, ele dá raiz de Ni mais 1, Ni mais 1. Tranquilo? Então esse tipo de coisa você tem que saber fazer. Né? Então não tem muito mais o que fazer até agora, mas olha, você tem que fatorizar o Hamiltoniano para definir o A e a adaga, mostrar a conmutadora de A com a adaga é 1, para você saber esses truques de trocar a adaga por adaga A, mais 1. Depois, mostrar essa propriedade. Provar que o Ni é positivo definido, mostrar que o A diminui 1, que o adaga aumenta 1, e achar esse coeficiente de proporcionalidade. Basicamente, acabou. Aqui eu comecei a adiantar, mas voltando aqui, né, para essa questão eu estava falando quando o Ni é 0. Esse cara é o estado. Essa equação define, no jargão a gente chama de mais teoria de campo, de vácuo. Né? Esse é o estado de menor energia, né? É o estado fundamental. Então, quando Ni é 0, você atua o A nele, ele não pode descer abaixo do mínimo. Né? Então esse cara tem que dar 0. E a gente já viu que isso sai daquela normalização fator numérico que sai na frente e garante isso. Essa parte é bem... Aqui, eu tinha feito e nem lembrava. Então, é a questão brincadeirinha que eu falei antes lá. Então, isso tem que ser necessariamente 0, porque se não fosse, esse cara ia dar uma coisa com menos 1. Então, se atuar aqui, ia dar menos 1. Mas você já provou que esse número só pode ser positivo definido. Então, seria inconsistente. Mas toda a construção é consistente, como uma coisa bonita. Mas isso realmente é para que tenha relação, isso funcionou direitinho, porque você impôs que os vetores são normalizados. Você tem uma relação íntima com você trabalhando com os espaços de Hilbert com vetores normalizados. Se você abrir mão de vetores normalizados, eles não funcionam, não. Mas eles têm que ser normalizados porque aqui tem a graça da mecânica quântica. Porque você vai ter relação com probabilidades e tal. Mas tudo bem. Então, você entraria em uma contradição. Simples. Então, isso ainda é um pouco que eu falei lá quando eu falei, um pouco antes eu adiantei o assunto, eu falei que tinha um porém, uma coisa a mais, é que essa construção ela também define quais são os possíveis números para Ni. Ni tem que ser necessariamente um natural, incluindo o 0. Se 0 é natural ou não, eu deixo para o matemático. Então a questão é, por que esse cara tem que ser necessariamente 0, 1, 2, 3 e por aí vai? Porque é simples, só você mostrar por absurdo. É o único jeito que você demonstra a coisa, por indução e por absurdo. Então vamos supor que ele não é um inteiro. Então, digamos, ele é um inteiro menos um epsilon. Então, esse cara é epsilon com o número entre 0 e 1. Então, digamos aqui, Ni é 0,8. Então aqui é 1 menos 0,2. Então qualquer número que não for inteiro, eu posso escrever assim, um inteiro menos um epsilon entre 0 e 1. Então se isso for verdade, então deixa esse Ni sendo esse cara aqui. Eu vou atuar o A N vezes nesse vetor Ni. Então, atuou esse vetor Ni N menos epsilon. Você vai atuar o A uma vez. Esse cara vai dar um número na frente, beleza? Vai ficar N menos epsilon, que é o raiz lá. Então, vai ficar N menos epsilon menos 1. E aqui, N menos 1. Atua de novo, vai ficar N menos 2. Atua de novo, N menos 3. Você vai atuar todos os A's aqui vai ficar menos N. Só que o seu Ni é N menos epsilon menos N. Então aqui os N's cancelam, esse cara vai ficar menos epsilon. Então se você atuar o N, lembra que esse cara tem que ser um autovetor do Nzão com alto valor, o cara que sobrou aqui dentro. Mas esse cara vai diminuindo 1. Mas se isso aqui for verdade para esse valor, então eu vou atuar N vezes aqui, esse cara vai ficar menos epsilon, quando eu atuar o N, vai sair menos epsilon e repetir ele. Então você encontrou um autovetor de N com alto valor negativo. Mas você já provou que todo autovetor de N
tem alto valor positivo definido, sem entrar em contradição. Então a única solução é esse epsilon ser zero. Então epsilon igual a zero é esse n ser 1 inteiro. Isso é um natural, desculpa. Incluindo zero. Então aqui está demonstrado. Uau! Então, a única solução possível. Ok? Claro, qualquer coisa me pergunta. Então, resumindo, esse cara é o n. O seu ni virou n, então é 0, 1, 2, 3, por aí vai. Então agora é vez de usar ni, eu vou usar n. Então, n atuando, nzão atuando nesse vetor n, nesse cat, sai o númerozinho n, por aí vai. O a atuando aqui, sai a raiz de n, n-1. O a adaga atuando com a raiz de n mais 1, n mais 1. Esses caras são ortonormais, ortogonais pelo menos, por construção, porque n é um operador hermitiano, e são ortonormais, não, são normalizados porque é assim que eu estou impondo, assim que eu estou construindo a teoria. Para que eles não têm forma ainda, né? Eu estou dizendo que são normalizados. Isso sai tudo dessa imposição. Meu vetor, meu mínimo de energia é definido por isso, e para que eu compatível com essa equação, né? Você bota n igual a zero, aqui dá zero. Esse cara define meu vácuo, ou meu estado fundamental, né? Agora a gente pode voltar para o Hamiltoniano. O Hamiltoniano era simplesmente o n com esse número multiplicando mais meio. Então, esse cara é o autovetor do Hamiltoniano, né? Porque nzão é basicamente o Hamiltoniano. Então, quando você atua o nzão, quando você atua o Hamiltoniano aqui, vai atuar esse cara aqui, vai ser o númerozinho n, e vai repetir ele de novo. Então, h cortado ômega, nzinho mais meio, esses aqui são os autovalores, né? Ou os níveis de energia do oscilador harmônico. A gente acabou de derivar o oscilador harmônico. É o resultado exato, bonitão, que o espectro de energia dele é h cortado ômega n mais meio. O seu estado fundamental, que é n igual a zero, tem energia h cortado ômega sobre 2. Esse aqui é o mínimo de energia. O seu mínimo de energia nunca é zero, é sempre um pouco acima. Acho que eu já devo ter falado isso com vocês, que o seu estado de energia nunca é um mínimo, porque, de certa forma, se você diz que o cara está no mínimo do potencial ali, então você está dizendo que a energia cinética dele é zero, e ele está naquela posição que é o mínimo. Então não tem como ser verdade, porque senão você viola o princípio de certeza. Você sabe onde ele está e que velocidade ele tem. Então o mínimo, o menor nível de energia que o seu sistema comporta, quando o sistema está ligado, é sempre um pouco maior que o mínimo. Porque pelo menos você tem uma certa incerteza de onde ele está, e uma certa certeza com a velocidade que ele tem. Então o mínimo aqui, a menor energia é a cortada ômega sobre 2. Eu achei que ia acabar, mas esse vídeo vai ficar com mais de 40 minutos. Provavelmente vai ter um corte daqui a pouco. Então, os operadores de criação e relação, faltou esse ponto final importante. Faltou descrever o cat n. Tem uma forma de escrever o cat n, todos é mais ou menos óbvio, né? Repara que se você dá um vetor qualquer, um autoestado n barra, esse n barra pode ser 30. Esse cara é suficiente para esse cara que é normalizado, bonitinho, né? Quando eu tenho aquelas relações normalizadas, aplicando a DAG e A, então se eu conheço ele normalizado, eu posso construir todos os outros. Porque o 31 é só pegar esse cara, atuar a DAG. Então, eu volto aqui. Então, se aqui, digamos, é 31, o cara que é 32, simplesmente eu atuo, o 32 eu divido esse cara para cá, né? Se esse cara está normalizado, então a DAG atuando no 30, digamos 31, vai ficar a raiz aqui embaixo 32, esse é o vetor aqui 32, já normalizado. Se eu quero saber o 30, então eu boto aqui o 31, atuo esse cara, aqui dá 30, 31, aqui 30. Então o 30 é só dividir o raiz aqui de n. Então se eu conheço esse cara, eu conheço todos para cima, todos para baixo. Só atuando A e a adaga. O A, você vai atuar até o zero, né? O adaga você atua para sempre. Agora não existe um máximo, né? O seu potencial cresce para sempre. Só que é meio óbvio, é mais simples, né? Você escolher como esse n barra, não qualquer um. Escolhe o zero. Porque se você tem, na verdade, você tem um zero, você pode construir toda a torre, permitimos aqui uma torre de autoestados e autovalores, atuando na adaga, no zero. Então, se eu quero saber o primeiro, o zero, na verdade, é o único cara que eu tenho que calcular. Eu tenho que determinar, normalizar, e a gente vai ver isso como calcular. Provavelmente no próximo vídeo. Então, uma vez que eu tenho um estado fundamental,
eu só preciso atuar a adaga nele. Atuo uma vez, eu tenho o primeiro estado. Atuo 2 vezes o segundo. Por aí vai, só atuar N vezes para ter o estado N. Então, só falta determinar essa constante de proporcionalidade aqui. Quer dizer assim, o cat N é o adaga N vezes atuando no estado fundamental. Se esse cara está normalizado, eu quero que esse aqui saia normalizado automático. Então, eu preciso acertar um número aqui. Só falta isso. Você já sabe isso. Então, daqui, por exemplo, o Nzinho, ele é a adaga N vezes no vácuo. Essa é a constante de proporcionalidade que eu quero determinar. Então, um adaga eu vou atuar aqui. Então, aqui vai ficar adaga menos 1. Quando eu atuo a adaga aqui, sai raiz de 1, 1. Estou usando o cara aqui para N igual a 0. Atuo outra adaga. Vai sair raiz de 2, 2. Aqui já atuei 2 vezes. Vou atuar 3 vezes. Então, aqui já tem raiz de 1, raiz de 2, vai ser raiz de 3, 3. Você vai fazer isso, vai atuar todos N vezes a adaga, até sobrar nenhuma adaga. Então, aqui vai ficar N. Aqui vai ficar assim, raiz de N, raiz de N menos 1, raiz de N menos 2, 3, 2, 1. Então, raiz de N fatorial. Então, esse cara deu esse número, raiz de N fatorial, N. Então, esse cara é o N, esse cara é o N. Então, para ficar direitinho, né? Então, o Cn tem que ser 1 sobre raiz de N fatorial. Já lembra? Beleza, isso aqui é 1. Então, esse cara tem que ser 1 sobre raiz de N fatorial. Então, a relação é essa. N é a adaga N vezes atuando no vácuo, dividido por N fatorial. Então, se você normalizou o estado fundamental, esse daqui é o enésimo ao estado de energia normalizado. Agora, nós já acabamos. Né? O que faltou nesse vídeo, deixei para o próximo. Você pode perguntar, tudo bem, resolveu tudo, mas o que significa esse cara? Se eu sei o vácuo, eu sei tudo o resto. Eu que estou cortando. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso começo de semana. Essa quarta semana. Obrigado, semana importante. Esse é o vídeo mais importante de todos. Então veja e reveja várias vezes, ficou enorme. E até a próxima lá. Falou, pessoal, abração e